minha gente, aqui é o professor José Augusto. Nós vamos ver o conteúdo de matemática do sexto ano, capítulo 1 e capítulo 2, representando a primeira avaliação. Nesse capítulo 1, a gente vai ver números, história, uso e seus significados. As compras efetuadas 3/4 foram produtos alimentícios. A caixa de água de casa de Pedro tem capacidade para 1.000 litros. A loja de eletrodomésticos está dando um desconto de 20%. O número da carteira de identidade de Maria é 3254367789. Então, como a gente vê que os números estão sempre a nos rodeando, né? Observe que os números são escritos de modo diferente. 2, 1 grau, 20%, 3/4, sexto em algarismo romano, menos 16 no negativo, 0,35 centésimos. As representações numéricas às vezes têm vírgula, como em 0,35 centésimos. Outros têm traços de fração, como em 3/4, e outros ainda o sinal negativo, como em 16 graus Celsius negativo. Um pouco da história dos números. A gente vê que a criação dos números dependeu muito do processo histórico da humanidade, e seu surgimento ocorreu por causa da necessidade das pessoas de contar objetos, né? A invenção da escrita marcou o fim da pré-história e o início da história. A partir de então, o ser humano passou a ter de resolver outros problemas surgidos com o desenvolvimento da indústria e do comércio, né? Vários povos da antiguidade criaram o próprio sistema de numeração. Em geral, em todos esses sistemas havia dificuldades no momento de efetuar cálculos. Apenas por volta do século III a.C., os romanos criaram um sistema de numeração mais prático e eficiente do que todos os outros que existiam até então. Então surgiu o sistema de numeração que utilizamos até os dias atuais. Ele foi criado na Índia e divulgado ao mundo pelos árabes. É o sistema de numeração indo-arábicos, que tem os 10 números que a gente consegue conviver com eles todos os nossos dias atuais, né? O zero foi inventado há cerca de 1.800 anos na Índia. Com a introdução do 10º símbolo do zero, o sistema de numeração decimal que conhecemos atualmente ficou completo. Essa fermentação possibilitou que todos os cálculos fossem feitos de modo mais eficiente graças às suas regras específicas de escrita. Aqui nós vemos alguns exemplos de sistema de numeração egípcio, sistema romano, sistema babilônico. Aqui nós temos o sistema grego e nós temos o sistema indo-arábico que a gente utiliza atualmente. Vamos ver, o sistema de numeração decimal. A principal vantagem desse sistema é que com apenas 10 símbolos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, podemos escrever qualquer número que desejamos, assim distribuído no caso 555, 5 vezes 100, mais 5 de 10, vezes 10, 5 vezes 1, que dá o número 555, né? Lê. Como é que se lê? 5 dezenas, 5 centenas, 5 dezenas e 5 unidades simples. No número 342 nós temos 3 de 100, que é 3 centenas, 4 de 10, que é 40, e 2 de 1, que vai dar um número 342, fazendo a junção dele. Para facilitar a leitura de uma escrita numérica no sistema decimal, identificamos as ordens e classes como está nesse quadro aqui. Na primeira classe, a classe das unidades simples, né? Unidades simples, dezenas simples e centenas simples. A segunda classe vai ser a classe dos milhares, aí vai ter unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. A terceira classe, nós temos a classe dos milhões, né? Depois a quarta classe, a unidade de bilhão, assim sucessivamente, né? Para ler qualquer número, nós temos que utilizar esse quadro aqui do classe e ordem de um número. O absoluto é o valor que independe da posição ocupada pelo número. Por exemplo, o valor 9 aqui, o valor absoluto é 9 e o valor relativo é 90, porque ele está localizado 9 vezes 10, que dá 90. Então, o valor relativo, como o próprio nome diz, está relacionado com a posição que o algarismo ocupa no número. Esse valor pode ser representar a unidade, a dezena, a centena e a unidade de milhar, etc. Um número natural no sistema decimal de numeração é uma sequência formada por uma quantidade arbitrária de algarismos. Assim, 0, 1, 10 e 100 são considerados números naturais, e ao passo que 0, 10 e 0, 0, 10 não são, que não começa o número com 0, certo? Vamos ver alguns números aqui, ó, utilizando esse quadro aqui, né? 10, classe dos milhares, 10.000, né, ó. Não tem nada aqui na centena. 7, dezenas, 71. Vê como é que a gente faz os números aqui nesse exemplo aqui. 2.498.102, né?
Aqui a gente pode ler 834, 15.834, né? Naturais. Começa pela origem zero, aí vai se prosseguindo. Aí nós vamos ter o que? O sucessor. O sucessor é o que? É um número que segue à frente. O sucessor do 1 vai ser mais 1, que dá 2. O sucessor do 2 é mais 1, que dá 3. E o antecessor vai ser menos 1. O antecessor do 3, né? É o 2. Menos 3, menos 1, 2. 2. O antecessor do 2, 2 menos 1, 1. Né? Assim sucessivamente. Só acrescentar mais 1 para o sucessor e menos 1 para o antecessor. Aí nós temos agora um quadro de os símbolos que é utilizados para fazer a linguagem aqui da comparação entre dois números. Direito é maior que. Isso quando é um V com o braço esquerdo é menor que. Então, 3 menor que 4, 6 menor que 7. Pelo símbolozinho aqui, né, do menor que. Nós temos o símbolo maior que, né, 4 maior que 3, 29 maior que 25, 200 maior que 150. Aqui vai determinar o sucessor de um número. De 109, o sucessor vai ser 110. Né? O sucessor de 2.378 vai ser 2.379. O antecessor é o que vem antes, né? O antecessor de 1 vai ser o 0. De 909 vai ser 908. Vai relembrar o sistema de numeração romano. Que são os principais, não são 7 números. O 1, o 5, o 10, o L que é 50, C, 100, D 500 e M 1000. Esses 4 números aqui, o 1, o 10 e o C, o 100 e o M, que representa 1000, eles podem ser repetidos 3 vezes. E também quando o número está à esquerda menor que o da direita, ele faz uma soma desses números. Então aqui, LX, L é 50, X é 10, então vai somar, vai dar o número 60. XI, X é 10 e é 1, né? Então vai somar 11, né? E quando é o contrário, quando o número menor vem à direita, ele vai subtrair. XL vai ser 50 menos 10, que vai dar 40. XC, C é 100, X é 10. 100 menos 10 dá 90. Então aqui também tem, quando você coloca um tracinho em cima do número, você vai aumentar por 1000. E V com tracinho em cima vai dar 4000. E X com tracinho em cima dá 9.000, D é 500, né? 9.500. E assim sucessivamente. Aqui nós temos também como foram formados os números nos quadros a seguir. Descubra a regra utilizada e escreva. No caso aqui de 2 pulou para 5, de 5 pulou para 8. Então é só acrescentar mais 3 ao número anterior para seguir para o número posterior. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. Aqui nós temos que tem que acrescentar 2, né? Ó. 14 mais 2, 16. 16 mais 2, 18. E assim sucessivamente. Aqui nós temos que subtrair. 43 menos 2, 31. 41 menos 2, 39. 39 menos 2, 37. Aí nós vemos o capítulo 1. Agora vamos para o capítulo 2, que faz parte também do conteúdo da primeira avaliação. A gente vai ver aqui um exemplo de outra forma de identificar os números, né? O atletismo. Esse rapaz aqui é o atletismo, ele pesa 81 kg, altura 1,77 metros. Né? O jogador de basquete, a sua altura 2,4 metros, né? 2,04 metros, e peso 93 quilos. A unidade de medida de comprimento. Veja alguns exemplos de unidade de medida de comprimento. Então, nós usamos um metro, né? Essas unidades estão relacionadas uma com as outras da seguinte forma, né? 1 quilômetro equivalente a 1000 metros. 1 metro equivalente a 100 centímetros. E 1 centímetro equivalente a 10 milímetros. Disse que o metro é múltiplo sobre múltiplo do quilômetro, e assim como o centímetro é múltiplo sobre múltiplo do quilômetro e metro. Por outro lado, metro é múltiplo de centímetro e quilômetro. Quilômetro é múltiplo de metro e centímetro. Ao medir uma grandeza, estamos de fato comparando com outra grandeza da mesma espécie que utilizamos como unidade padrão. As primeiras medidas feitas pelo ser humano foram as de comprimento. No entanto, o uso de medidas diferentes prejudicava o desenvolvimento do comércio entre os países. Foi necessário criar uma unidade padrão internacional que pudesse ser utilizada. Então, assim foi criado o sistema do métrico decimal, formado por uma unidade padrão, que é o metro dos múltiplos e submúltiplos. O metro M é bastante conhecido por todos e muito usado para medir, por exemplo, a altura das pessoas, o comprimento de mesas e outros objetos, o comprimento de paredes,
tecido para confecção de roupas, né? Exemplos dados quando a gente utiliza sistema de medidas de comprimento. Aqui nós vamos ver essa tabela aqui, que temos que a distância de Fortaleza e as cidades aqui do interior. Quixadá, a distância de Quixadá a Fortaleza, 168 km. Juazeiro do Norte, 528 km. Sobral, Ceará, 238 km de Sobral a Fortaleza. Teresina, fora do estado, 634 km entre Fortaleza e Teresina. Aquirá, no Ceará, 34 km, é mais perto. Na régua, né, unidades 1 metro, né, de 0 a 1 mede 1 centímetro, 1 centímetro para distinguir aqui entre as suas medidas. Então nós temos aqui por último, a unidade vai ser, né, que é a escala, uma relação entre duas medidas de um mesmo trecho ou objeto, considerando o tamanho de sua representação, primeira medida. E a segunda medida é o tamanho real que ela possui. A segunda medida. Essa relação exprime o grau de ampliação ou redução de da representação em relação ao trecho ou objeto real. Essa escala é utilizada em mapas, plantas ou maquetes de construções de obras. Por exemplo, a escala pode ser maior ou menor, dependendo do que se quer se representar. Ela varia de acordo com o que é reproduzido com determinada planta, maquete, etc., croquis, etc. Por exemplo, na representação de maquete, a gente pode utilizar um apartamento, podemos usar 1 centímetro no desenho, que representa para 1 metro na medida real. No guia das estradas, nos mapas, a gente pode mapas rodoviários, 1 centímetro pode representar 1 quilômetro, né? Pode fazer essa escala, 1 centímetro para 1 quilômetro. Então, a gente chegamos ao final aqui, né, desse nosso conteúdo do 6º ano. Muito obrigado a vocês.